porteira. E passou pouca gente. Não passou todo mundo, não. Mas minha família entrou. Minha família entrou e depois a caminhada continuou. As neves continuaram altas, a montanha continuava, mas minha mãe tinha voltado conosco. Mas todo mundo estava caminhando com menos medo. O medo tinha acabado. Agora só tinha as dificuldades normais de uma montanha inóspita e de um lugar extremamente frio, mas não tinha aquele terror que todo mundo tinha até chegar àquela fronteira. A vinda para o Brasil, para mim, foi ótima. Mas eu não saí no tempo das piores perseguições. Porque os meus sogros vieram aqui em 1939, chegaram em 1940, em janeiro. E tiveram bastante dificuldade, porque a lei de Getúlio Vargas não permitia a entrada de judeus. Eram só judeus que tinham muito dinheiro, que tinham como demonstrar que tinha muito dinheiro, que tinha que demonstrar como se sustentar. Então, para os meus sogros foi muito difícil conseguir o visto para chegar no Brasil. Eu trabalhei com imigração judaica no Brasil e tinha o senhor Max Leber que estava na Áustria e sabia que era difícil vir para o Brasil. E o cônsul de uma cidade da austríaca que não era Viena, ele foi no cônsul para dizer que queria vir para o Brasil. Esse cônsul respondeu para ele: essa pessoa se chama Max Leber. Olha, não posso te dar o visto para o Brasil, mas se você vai no consulado do Paraguai, aqui perto, pede um visto para o Paraguai te deixa entrar. Aí eu te dou o visto em trânsito para o Brasil. Não se preocupe, não tem nem estrada para chegar no Paraguai. Você desce no Rio de Janeiro e você vai para o Paraguai. E depois, se você não for a pé, você fica. E esse é o caso. Mas havia realmente dificuldade para visto para chegar no Brasil pelas leis de Getúlio Vargas. Outros tiveram, mas quando foi a minha vez de chegar, eu não tive dificuldade para vir para o Brasil, mas tive só uma pequena complicação que eu entendi, infelizmente, muito tempo depois. Porque eu nasci em Trieste e no meu certidão de nascimento tinha escrito de raça hebraica, no meu certidão de nascimento. E para casar, eu casei com um judeu italiano que morava já no Brasil e pediram a minha certidão de nascimento, a certidão de nascimento do meu marido. E o do meu marido chegou da Itália, mas chegou de Trieste, nós casamos na Itália, tudo bem, fomos no consulado de Firenze para registrar nosso casamento. Mas registraram no meu passaporte que eu estava casada com um brasileiro. Mas no passaporte dele, ele já estava brasileiro, ele tinha se naturalizado antes. Mas não marcaram nada no passaporte dele. Não marcaram o registro do casamento comigo. Porque naquele tempo a Itália não tinha ainda assumido que o judeu italiano de raça hebraica, isso não tinha sido assimilado. Porque não podia transcrever isso, porque tinha que ser mudado, mas não mudou. Aí, meu marido tentou inutilmente, por muitos anos, registrar a certidão de casamento aqui, mas não podia. Ele era solteiro, eu era casada com ele, mas ele continuava solteiro. Não teve como mudar. Quando meu marido morreu, aí teve a divisão, a partilha. Aí apresentei os mesmos documentos, aí pude registrar. Pude registrar porque a Itália tinha mudado as leis com muita lentidão e já estava aceito que no meu certidão de nascimento era judia de raça hebraica, porque uma coisa excluía a outra. Quando eu casei, ou era judia ou era italiana. Então, não sabiam como. Então, só quando meu marido morreu, eu estou registrada como viúva. Mas até que eu era casada com ele, eu recebo a aposentadoria do meu marido, a pensão, como coabitante dele, graças aos 4 filhos que temos. Mas meu casamento nunca foi registrado pelas consequências das leis raciais, foram arrastadas que do momento de ser adulterada que demoraram não sei quantos anos, acho que 30 anos. E assim, só quando ele morreu que consegui registrar o registro de casamento.
Olha, infelizmente, antissemitismo sempre teve. Sempre. Até antes do nascimento de Cristo. A igreja foi uma das responsáveis pelo antissemitismo, colocando os judeus como povo deicida por séculos e séculos. Que para a igreja, o pérfido judeu era aquele que matou Deus, como se Deus podia ser morto. E considerava, e fazendo esse tipo de educação, falando que os judeus é pérfido, que todo judeu é culpado pela morte de Deus, do primeiro judeu ao último, durante toda a sua geração, essa já é uma base que está lá. E foi tirada essa base na missa da Sexta-feira Santa, só quando teve a encíclica Nossa Idade. Mas quando veio a encíclica Nossa Idade, já tinha se acumulado antissemitismo de muitos lados. Martim Lutero, quando criou a Igreja Luterana contra a venda das indulgências, primeiro pediu ajuda aos judeus que também eram contra as indulgências. Mas os judeus não tinham nada a ver, era contra a Igreja, porque era contra a Igreja. E Lutero escreveu a primeira carta antissemita do antissemitismo moderno. Depois, perseguições aos judeus tiveram em toda parte, na Inglaterra, na Rússia, os pogroms. Antes disso, tiveram cruzadas. Depois, na Espanha, teve a Inquisição que se alastrou. Qual era a causa? Um Deus, uma igreja, o rei. Tá bom. Então, a Inquisição se alastrou por toda a Europa e mais ainda. Começou na Espanha, chegou no sul da Itália também, porque o sul da Itália pertencia à Espanha. Depois, com o Islã também. O Islã pegou tudo aquilo que podia de bom. Na primeira página do Corão, estão preservando Moisés e Abraão. Está lá. Mas ele continuou dizendo que agora o verdadeiro Deus é o dele. Até o nome ele pegou, porque Allah vem de ele. Então Deus seria o mesmo. Mas só Maomé que ouviu Deus, que ditou diretamente para o arcanjo Gabriel, que ditou para o escriba e falou para ele aquilo que tinha que escrever no Corão. Corão, porque Al-Corão é o Corão, a leitura. Mas ele pegou tudo o que podia de melhor e fez algumas alterações dependendo do gosto dele. Aí foi outra fonte de antissemitismo, mas antissemitismo não foi tão feroz como quando depois, e com a expansão da Segunda Guerra Mundial, o Mufti de Jerusalém foi aliado de Hitler. E quando caiu o Império Otomano, porque a Europa era dividida e também do Sul era dividida. Na Europa nós tínhamos o Império Austro-Húngaro, o Império a Rússia, a Prússia e o Império Austro-Húngaro. Eram divididos em três, e no Sul tinha o Império Otomano. No Império Otomano, os judeus viviam tranquilamente em todas as províncias, mas com o tremer na Primeira Guerra Mundial, com o tremer das bases de toda a estabilidade que pouco tinha do Império Otomano, se frantumou o Império Otomano. E quem começou a criar o antissemitismo foi o Mufti que era o líder muçulmano, que queria se substituir ao Império Otomano e ter tudo. E o Mufti de Jerusalém se aliou a Hitler. Nós temos documentação que se aliou assim, e ele queria, para começar a massacrar todos os judeus. O Mufti que endossou foi assim, a ideologia que depois herdou Arafat. Ele não queria dividir nada. Tinha que ser do Islã e amigo de Hitler. Amigo do Hitler que queria matar todos os judeus para ter o mundo Islã além do Mediterrâneo. E isso foi uma coisa política, de poder. Então, a Inglaterra não quis esses territórios, porque a Inglaterra era muito esperta no governo. Ela dividiu, colocou um líder, tinha a divisão dos muçulmanos, eram xiitas e sunitas. Colocou um líder xiita no meio do sunita, um líder sunita no meio do xiita. Pronto, a briga era feita. Mas Israel tinha muita... Então, ela plantou brigas para dominar. Também os humanos divide e governa. O povo dividido se governa melhor por fora. E assim eles fizeram.